Dia 235, 1 Samuel, capítulo 15. Um dia, Samuel disse a Saul: O Senhor me mandou derramar óleo sobre sua cabeça como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus de Israel, e assim eu fiz. Por isso, ouça agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando-o quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças, maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reinou seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindos de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem, serão destruídos juntos com eles. Pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas destruíram tudo o que valia pouca coisa ou era inútil. O Senhor disse então a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Na manhã seguinte, ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar Saul. Alguém disse a Samuel: Saul foi para o Monte Carmelo levantar um monumento para si próprio e dali seguiu viagem para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou. Que o Senhor abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o que significa esse balido de ovelhas e o mugindo de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram a melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos todos. Então Samuel disse a Saul: Espere, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Saul disse: Fale. E Samuel lhe disse: Embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça da tribo de Israel? O Senhor não ungiu o rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: Vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas, lute contra eles até que morram todos. Por que, pois, você não obedeceu ao Senhor? Porque se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fazer exatamente o que o Senhor reprova. Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer. Trouxe o rei a Agag e matei todos os outros. E somente quando os meus soldados exigiram que lhes dei permissão para
conservar o melhor das ovelhas e bois e que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Samuel respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena de que nas ofertas da gordura de carneiros. Porque a rebeldia é tão grande quanto o pecado da feitiçaria. E a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja rei. Finalmente, Saul confessou: pequei. Na verdade, desobedeci às suas instruções e ao mandamento do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que me pediram. Por favor, perdoe o meu pecado agora e vá comigo adorar ao Senhor. Porém, Samuel respondeu: Isso não vai adiantar de nada. Você rejeitou o mandamento do Senhor e ele rejeitou você, para que não seja rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou o manto de Samuel e com isso rasgou-o. Então Samuel disse: Está vendo? Também o Senhor hoje rasgou de você o reino de Israel e deu a um dos seus patrícios, que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque não é homem para mentir. Mas Saul insistiu: pequei, pelo menos honra-me diante dos líderes e diante do meu povo, indo comigo adorar ao Senhor, o seu Deus. Por fim, Samuel concordou e foi com ele para adorar ao Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag chegou, confiante, pois pensava consigo mesmo: por certo, já passou a amargura da morte. Porém Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mães sem filhos, agora a sua mãe ficará sem filho. E Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor em Gilgal. Depois disso, Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Samuel nunca mais viu Saul, porém ele lamentava sempre pela sorte de Saul, e o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei de Israel. Romanos, capítulo 13. Obedeçam às autoridades governamentais, porque Deus foi quem estabeleceu todas elas. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às autoridades estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo virá sobre eles, pois os governantes devem ser temidos apenas por aqueles que praticam mal. Assim, se você não quiser ter medo da autoridade, guarde as leis e pratique o bem e tudo irá bem, pois a autoridade é enviada por Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ela terá de castigá-lo. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para castigar quem pratica o mal. Assim, vocês precisam obedecer às autoridades por duas razões: para evitar o castigo e por uma questão de consciência. Paguem também os seus impostos por essas mesmas razões, porque as autoridades do governo estão a serviço de Deus, dedicadas
a continuar a fazer essa obra. Dei a cada um o olho que lhe é devido. Paguem seus impostos e tributos, obedeçam seus superiores e honrem e respeitem a todos aqueles a quem isso for devido. Não devam nada a ninguém, exceto a dívida do amor de uns para os outros. Se vocês amarem aos outros, estarão obedecendo a toda a lei de Deus e satisfazendo todas as suas exigências. Os seguintes mandamentos: não adultere, não mate, não roube, não cobice e qualquer outro mandamento, todos se resumem num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências da lei. Outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde, o tempo está se escoando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está próxima, agora do que quando cremos no princípio. A noite está quase terminando e o dia logo vem. Portanto, deixamo as más obras das trevas e revista-nos de armadura da luz, como devem fazer os que vivem na luz do dia. Sejamos modestos e verdadeiros em tudo o que fizermos, como quem age à luz do dia, a fim de que todos possam aprovar a nossa conduta. Não gastem o tempo em festanças desnecessárias, nem em bebedeiras, e na imoralidade sexual e depravação, não em brigas ou ciumeiras, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam planos para deleitar-se nos desejos da natureza humana. Jeremias 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei em Jerusalém e reinou por 11 anos. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, como fez Jeoaquim. O Senhor ficou tão irado com o povo de Judá e de Jerusalém que o lançou fora de sua presença. Ora, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém com todo o seu exército. Cercaram a cidade e construíram rampas para atacar os muros. Jerusalém ficou cercada pelos babilônios até o 11º ano do rei Zedequias. Finalmente, no 9º dia do 4º mês, quando os moradores de Jerusalém já estavam morrendo de fome pela absoluta falta de comida, o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade durante a noite por uma pequena porta entre as duas paredes junto ao jardim do palácio. Apesar de a cidade estar cercada pelos soldados da Babilônia, os soldados judeus conseguiram chegar à estrada para o rio Jordão, mas os soldados babilônios perseguiram os fugitivos e conseguiram prender o rei Zedequias nas planícies de Jericó. A essa altura, o pequeno exército que acompanhava Zedequias se dispersou e o deixou nas mãos do inimigo. Os soldados babilônios levaram o rei de Judá à cidade de Ribla, em Ramate, onde se encontrava Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lá, Nabucodonosor julgou Zedequias. Em Ribla, o rei da Babilônia obrigou Zedequias a assistir à morte dos seus filhos e dos nobres de Judá, e depois mandou furar os olhos do rei de Judá, cego
Zedequias foi preso com 2 correntes de bronze e levado para a Babilônia, onde ficou até morrer. No 10º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o comandante da guarda do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados. Os soldados babilônios comandados por Nebuzaradã, derrubaram os muros que cercavam a cidade. O comandante da guarda imperial deportou para a Babilônia os mais pobres, onde o povo e as pessoas que tinham escapado da destruição de Jerusalém, os que tinham se rendido ao exército babilônico, juntamente com o resto dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Porém, Nebuzaradã deixou ficar em Judá algumas pessoas bem pobres para cuidar das plantações de uvas e arar os campos. Os babilônios cortaram em pedaço as colunas de bronze que ficava à entrada do templo do Senhor, o enorme tanque de bronze e os touros sobre os quais ficava o tanque. Todo esse material foi levado para a Babilônia. Também foram levados para a Babilônia as panelas, as pás de recolher as cinzas do altar, os apagadores de velas, as bacias, as vasilhas, onde era guardado o pó de incenso, e todos os objetos de bronze usados no serviço do templo. Além disso, o comandante da guarda imperial mandou levar para sua terra os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros, as vasilhas para guardar o incenso e as taças, todos os objetos feitos de ouro e de prata. O peso das 2 enormes colunas de bronze do grande tanque e de touros que serviam de suporte para o tanque era tanto que não pôde ser calculado. Essas partes do templo do Senhor tinham sido construídas durante o governo do rei Salomão. As colunas tinham 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Eram ocas e o bronze tinha 4 dedos de espessura. Os 2 metros superiores de cada coluna eram enfeitados com romãs de bronze trançadas em toda a volta da coluna. Havia 96 romãs nos lados e na parte trançada havia 100 romãs de bronze. O comandante da guarda imperial também levou prisioneiro para a Babilônia o sumo sacerdote Seraías, o segundo sacerdote Sofonias e os 3 porteiros do templo. Prendeu ainda um dos comandantes do exército judeu, 7 conselheiros reais, o secretário responsável pelo alistamento militar e 60 homens importantes que estavam escondidos na cidade. Todas essas pessoas foram levadas ao rei Nabucodonosor em Ribla por Nebuzaradã, comandante da guarda. Em Ribla, na terra de Ramate, o rei fez que todos fossem executados. Assim aconteceu a deportação dos judeus para a Babilônia. No 7º ano do reinado de Nabucodonosor, 3.023 judeus foram levados para o exílio por Nebuzaradã. No 18º ano, mais 832 tiveram o mesmo destino. Em seu 23º ano, Nabucodonosor mandou Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, a Judá, e ele levou mais 745 judeus para o exílio na Babilônia. Ao todo foram 4.600 judeus. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá,
no 25º dia do 12º mês, no ano em que Evil-Merodach tinha se tornado rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão. Evil-Merodach foi muito bondoso para com Joaquim e lhe deu um lugar de honra entre os reis que viviam na Babilônia. Joaquim ganhou novas e belas roupas e participou das refeições no palácio real até o fim de sua vida. Além disso, ele recebeu até o dia de sua morte uma pensão diária do rei da Babilônia.